especialmente para o portal do Sindilex. Estamos com o vereador Aurélio Nomura, que é presidente da Comissão Extraordinária Permanente do Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo. Vereador, nos últimos anos, a inspeção veicular via o controlar foi considerada uma inovação urbana. Qual foi, na sua opinião, o grau de benefício da inspeção para o controle da poluição? E se ela contribui de fato para a diminuição da emissão do monóxido de carbono em São Paulo? Claro. Na realidade, se nós formos ver as experiências que existem em outros países, nós verificamos realmente que essa questão da inspeção veicular é exitosa e é necessária. Há necessidade, efetivamente, de nós implantarmos não só na cidade de São Paulo, mas principalmente na região metropolitana de São Paulo e, como reza a legislação federal, aplicação em todo o Brasil. Porque o que ocorreu? Ocorreu é que simplesmente a cidade de São Paulo e seus habitantes eram responsáveis e eram obrigados a fazer a inspeção veicular. E nós sabemos que nós recebemos um volume de tráfego de veículos de outras cidades, de outros estados e até de outros países, extremamente alta, corresponde a mais de 60% do fluxo de veículos que nós temos. Se nós formos analisar também esse movimento e verificamos que muito das pessoas que estavam aqui em São Paulo, que conseguiam, que foram reprovados pela inspeção, eles simplesmente mudaram o domicílio, não dele, mas do veículo, e automaticamente passou a circular novamente na cidade de São Paulo. Então nós estávamos causando um problema extremamente sério, mas mostra já pela Faculdade de Saúde Pública que os índices levantados, os índices e avaliação desse programa mostra que realmente foi coroado de êxito, é um grande sucesso. O professor Saldivo vem acompanhando desde o início da implantação da inspeção veicular e ele mesmo disse que houve uma redução drástica com relação à questão de internações, principalmente naquela época do inverno principalmente, e também com relação aos óbitos provenientes de doenças originárias com relação a essa questão da poluição atmosférica. Agora, o senhor tocou justamente num ponto que eu ia mais adiante tocar, que é essa questão do desafio metropolitano, né? Porque o problema não é só um problema local da cidade de São Paulo, como também da mobilidade urbana, de certa maneira. Agora, tudo que toca na questão metropolitana é um pouco difícil. Até recentemente o próprio governo do estado também desativou a Secretaria de Negócios Metropolitanos. O senhor acha que é uma perspectiva real assim de conseguir a questão da inspeção veicular, do controle ambiental dos carros a nível da Grande São Paulo? Não tenha dúvida. Eu acredito até uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo que obriga o governo do estado a implantar imediatamente a inspeção veicular. É claro que a inspeção veicular depende de aprovação de um projeto de lei que já está há mais de 5 anos ou até mais dormitando dentro lá do mobiliário da Assembleia Legislativa. A gente não sabe onde é que está, mas sabemos que o governador, na época, o governador Mário Covas Serra, ele fez esse encaminhamento. Então nós estamos aguardando, esperamos que o governador Geraldo implante, mobilize a sua base de governo para que muito em breve nós possamos votar e começarmos a implantar na nossa cidade. Porque o governo do estado em si, ele não tem braço para implantar a inspeção, então ele depende da terceirização. E para terceirizar, nós precisamos aprovar o projeto, porque aí nós temos condições de delegar essas funções para fazer as inspeções veiculares. Então, eu acredito que muito em breve nós teremos a implantação da inspeção veicular em toda a região metropolitana de São Paulo e também conforme exige agora o Tribunal de Justiça de São Paulo. E a decisão do prefeito de passar a inspeção a cada 2 anos, ela, digamos, traz uma certa razoabilidade? O que o senhor entende dessa decisão? Eu não concordo com essa posição do prefeito, porque essa questão de se passar a cada 2 anos, eu acho que aquela condição que foi dada os primeiros 2 anos, por exemplo, da fabricação do veículo, eu acho que não haveria necessidade. Mesmo porque ele tem um resguardo, inclusive, da garantia, né, do fabricante do automóvel.
A partir daí, há necessidade, sim, né, de se fazer anualmente. Infelizmente, a grande maioria daquelas pessoas que possuem veículo, depois do término da garantia, dificilmente eles fazem as revisões de acordo com o que reza o fabricante. É muito raro. Eu mesmo, por exemplo, meu carro, só quando eu sinto que vai quebrar alguma coisa é que eu vou correndo e faço a inspeção. A vantagem é que eu tenho um carro japonês que tem mais de 6, 7 anos, que ele sai até abaixo dos índices, né, exigidos. Agora, imagina um carro, né, que não tem todo esse controle. Em 2, 3 anos, ele, ou até no próprio ano, ele já está com um grau de poluição extremamente alto. E nós temos que levar em consideração também que aqui nós temos carros a diesel. E dentro desse diesel que nós temos, que é o diesel mais sujo que nós temos, né? Porque não existe adição de biodiesel, enfim, e principalmente nós temos ainda o chumbo fazendo parte do componente do diesel, é que leva exatamente ao agravamento da situação e o agravamento da saúde da população. Nós precisamos manter ativos e volto a falar, não concordo com essa posição do prefeito, como também não concordo com a posição dele de falar que a prefeitura é que deve arcar com a inspeção veicular. Nós entendemos e respeitamos aquela máxima de que quem polui é obrigado a pagar pela poluição. Então, justamente, até tem uma questão que vem sendo discutida entre especialistas em sustentabilidade, cujo objetivo é envolver a comunidade, a população, que é a monetização dos custos da sustentabilidade ou premiar os cidadãos que, de alguma maneira, tomam iniciativa em que poupam o meio ambiente coletivo. Dentro desse ponto de vista, o senhor acredita que, por exemplo, no transporte coletivo, né, há uma possibilidade de haver incentivo para a transformação dos ônibus nessas energias alternativas, porque a gente vê que alguns a hidrogênio estão em testes em algumas cidades, mas isso está muito lentamente e se percebe que não há também uma mudança da base de impostos para poder fazer uma troca dos coletivos. Olha, nós estamos vivendo um momento ímpar, porque muito em breve a concessão do transporte público de São Paulo será colocada aqui para os interessados. E é hora do governo fazer as exigências da necessidade de que esses veículos sejam o menos poluidor possível. A começar com relação à utilização do combustível. Essa posição que você menciona de utilizar energia alternativa é muito bem-vinda. Mas eu gostaria até de citar um exemplo que serve para nós, que diz respeito à Finlândia. A Finlândia, ele usa etanol em todos os ônibus do país. Esse etanol é exportado e que vem exatamente do Brasil. E os ônibus também, os motores, também vêm do Brasil. Olha, um país do outro lado, lá na Europa, do outro lado do mundo, já implantando um programa extremamente exitoso, porque não podemos implantar na nossa cidade? Eu acho que é de fundamental importância aproveitar esse momento e implantar imediatamente essa condição. A gente vê, enfim, estão faladas manifestações de rua em função da questão da mobilidade urbana, mas um item a ser também discutido é a questão do impacto da mobilidade urbana no meio ambiente, né? Também poderia ser uma causa a redução do impacto no meio ambiente dentro da mobilidade urbana para a própria população. Vereador, agora nós estamos também em período de análise e votação da lei do orçamento anual. A verba destinada à Secretaria do Verde e Meio Ambiente tem sido ao longo dos anos uma verba bastante reduzida, muito pouco expressiva, né? Que muitas vezes é um sinal também da prioridade dessa questão dentro da cidade. O senhor sabe qual é o orçamento previsto para a pasta nesse próximo ano e se o senhor acredita que é o suficiente para melhorar um pouco o enfrentamento dos desafios que nós estamos falando? Não, eu ainda não cheguei a ver, o orçamento de 2014, porque agora nós estamos especialmente nos debruçando com relação ao IPTU. Esse IPTU que me parece
de acordo com esse reajuste de 30% a quase 50%, é um reajuste extremamente abusivo quando nós temos uma inflação de menos de 6%. Quem vai pagar essa conta? Então já começa a coisa. As áreas que eles estão indicando são áreas onde tem um número muito grande de pessoas assalariadas e aposentados, como por exemplo a Vila Mariana, Vila Clementino e tantos outros bairros. Então há necessidade de nós debatermos essa questão e a partir daí entrarmos numa outra discussão, essa questão orçamentária. Infelizmente, o que a gente tem visto é que a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente sempre vem com uma verba muito exígua, muito pequena. Ela deveria, eu acho que nós precisamos mudar alguns instrumentos que nós temos na nossa cidade. Como, por exemplo, quando se constrói, você tem que pagar pelo potencial construtivo a mais que você vai fazer. Esse potencial é destinado para inúmeros fundos, fundo de habitação, fundo de transporte. Eu acredito que é importante também destinar uma parcela para o fundo ligado à área ambiental. Nós tivemos aqui com o secretário, tivemos discutindo com ele essa questão. Acreditamos que temos condições de ampliar, é chegada a hora, inclusive, de extinguir, nesses termos de ajuste, plantios de árvore, quando poderia se converter em recursos, esses recursos serem destinados às pastas, porque nós temos mais ainda, a Prefeitura de São Paulo tem a dever, só para você ter uma ideia, mais de 100 parques lineares, por exemplo. Nós estamos discutindo aqui o parque, a implantação do Parque Augusta, que falam que é extremamente grave, caro, mas eu pergunto, e esse dinheiro do Maluf, esses 57 milhões de dólares que chegou à Prefeitura de São Paulo e ninguém sabe onde que está? Esse poderia ser até uma campanha educativa, nós destinarmos para uma grande finalidade, num local onde não tem área verde, né? Não existe, só existe lá na Paulista, lá em cima, como existe aqui na Praça da República, mas aqui no entorno não existe. E diga de passagem, é uma área que mais vem sofrendo com a especulação imobiliária. Mais ou menos, nós temos hoje em andamento 36 empreendimentos imobiliários só naquela região. Arrecadou-se quanto? Milhões, com certeza. Por que não pode ser destinada uma parcela a isso? Nós temos paralelamente, quando nós estamos falando de parque, o Parque Linear da Vila Brasilândia, que nós fizemos a vistoria e constatamos a invasão por moradores, reivindicação extremamente justa, mas a Prefeitura, a partir do momento que fez o depósito o ano passado para a desapropriação, visando a criação de um parque linear da Vila Brasilândia, ele ao mesmo tempo desistiu da ação. Ele já tinha depositado cerca de 15 milhões de reais, era mais um pouquinho, mas não se dobrou e abriu mão, se dobrou ao compromisso que ele tinha com os moradores sem teto e deixou a cidade de São Paulo, mas principalmente uma das únicas áreas verdes intocáveis da nossa cidade. Lá nós temos todos os tipos, ave e fauna de uma riqueza tremenda, inclusive Bugio, você vai ver lá a presença, um negócio fantástico. Nós temos um rio maravilhoso ali que está sendo totalmente degradado, né, por incompetência e falta de vontade dessa administração. É importante que nós precisamos nos mobilizar, cobrar das autoridades essa postura, porque quando se fala que não tem dinheiro para aplicação do verde no meio ambiente, nos causa estranheza, porque os compromissos assumidos durante a campanha e as metas que foram indicadas, que estão aqui na Câmara Municipal, que foram homologadas por essa casa para o cumprimento das ações do prefeito nos próximos 4 anos, que me parece que foram esquecidas. Essas propostas ligadas à área do verde e do meio ambiente, infelizmente, estão sendo deixadas de lado. É importante que nós possamos reagir contra essa posição. Justamente também dentro dessa pedagogia que muitas vezes provém do uso do dinheiro público,
né, e que às vezes educa a cidade. Uma outra questão, antes de a gente se encerrar, vereador, é a questão que a gente vê se propagar em alguns municípios brasileiros, gradualmente, que estão adotando alguns critérios de IPTU verde, né? Ou seja, redução, que é mais um princípio também da monetização, ou seja, redução do pagamento do cidadão em função de ele cuidar de uma maneira diferente da sua propriedade. O senhor acha que tem alguma perspectiva disso ser discutido aqui na cidade de São Paulo? Olha, eu acho que já há muito tempo isso já deveria ser discutido numa posição dos serviços ambientais prestados. Eu acredito que a partir do momento que você tem uma área e essa área você utiliza ou não utiliza essa área em favorecimento à coletividade de uma maneira geral, preservando o que existe, as matas, a fauna, criando alternativas, implantando tecnologias visando a minimizar essa questão dos danos ambientais, sem dúvida nenhuma, isso deve ser convertido como deveria já estar convertido como serviços relevantes ambientais e por quanto poderia receber algum dividendo com relação a isso. O IPTU verde também ele poderia ser usado para justamente também bonificar aquelas construções erguidas com princípio de sustentabilidade, com a introdução de energia eólica, solar. Também poderia esse prédio ter um IPTU menor? Não, sem dúvida nenhuma, mas eu tenho um projeto que já está em tramitação há vários anos nessa casa, mas eu consegui votar em primeira o final do ano passado, que diz respeito à construção sustentáveis, exatamente visando isso, visando a racionalização da água, da energia, da água de chuva, desde a concepção da implantação, da construção do imóvel, todas voltadas a essa questão da sustentabilidade. Mas dentro do debate que nós estamos levando, junto da Associação Brasileira dos Arquitetos do Brasil, não foi nem proposto isso, nem redução de alíquota de IPTU, por incrível que pareça, mas foi nos pedido que a partir do momento que eles preenchessem todas as exigências legais ou aquelas determinadas por aquelas entidades que iriam fazer a comprovação e dar o benefício da certificação, considerando aquelas construções como construções sustentáveis, usando diversos parâmetros, como Green Build e tantas outras entidades, eles aceitavam que seria apenas a prioridade no volume a ser construído. Então, aqueles certificados de construção, quando você compra, você constrói acima do potencial do gabarito 1 ou até 4, né, que você pode construir, mas a partir do 1 você paga a pagar, né, pelo potencial. Se você resguardasse o direito a eles, a prioridade a eles em adquirir esse estoque, eles já estariam por satisfeito. Então a gente verifica que o caso está muito mais aquém. A gente não perderia absolutamente nada, nem haveria necessidade de fazer uma renúncia fiscal com relação a isso. Eu acho que o mercado está levando a isso. Acredito que cada vez mais as pessoas, como eu votei já há 10 anos um projeto de uso e reuso de água, e hoje eu verifico, por exemplo, através de algumas incorporadoras, que ao vender um imóvel aonde você tem o relógio da água individualizado, o hidrômetro individualizado, você tem um custo, um valor maior do imóvel. Porque no frigir dos ovos a conta sai melhor, porque a partir do momento que você acaba com a socialização do abuso, do desperdício da água e paga, e cada um paga, fique responsável pelo pagamento do que consumiu, você começa a
a consumir mesmo, a olhar com outros olhos e outra atenção esse consumo. Então já está demonstrado, né, que dá mais ou menos até 20% de diferença de um imóvel que tem um hidrômetro coletivo, que o custo é muito maior, inclusive diga-se de passagem, que nesses edifícios o hidrômetro coletivo ele representa a segunda maior despesa depois da despesa com o pessoal. Então o volume é muito grande. Então eu acredito que esse estímulo, essa educação, essa conscientização, eu acho que já basta. Apenas criando algum impulso, estimulando, como nesse caso, por exemplo, dessas construções sustentáveis, reservando aquele volume que ele será necessário para a edificação, já seria o bastante para que os empreendedores debrudassem e todos os empreendimentos, quem sabe, poderiam sair obedecendo esses critérios. Vereador Aurélio Nomura, agradeço em nome do Sindilex a sua participação aqui na geração de conhecimento dentro do portal. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos servidores. Obrigado, agradeço a vocês. Só lembrar, eu tive uma origem até a vontade de entrar na vida pública, foi quando eu fui funcionário da Prodan e tive uma relação muito grande, que eu trabalhava no departamento jurídico, uma relação muito grande com o pessoal do Tribunal de Contas. Vira e mexe, nós recebíamos aquelas fiscalizações, foi realmente extremamente interessante. E diga-se de passagem, um dos primeiros projetos que eu apresentei, infelizmente não foi levado à frente, foi a criação de um prêmio de qualidade. E esse prêmio de qualidade, o primeiro a implantar esse projeto foi exatamente o Tribunal de Contas do município. Então, gostaria de parabenizar a vocês, desejar que todos os funcionários, apesar de todas as dificuldades, possam continuar o seu ótimo trabalho que vem atuando à frente aqui da administração pública. A todos vocês, muito obrigado.